graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Há um pouco mais de 3 anos eu preguei esse sermão aqui na nossa igreja, na Betel, em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 36. E aprove ao Senhor Deus que hoje pela manhã tivéssemos a oportunidade de mais uma vez meditarmos na sua palavra, de forma específica nessa perícope aqui de Atos 9, a partir do versículo 36. Os irmãos que já ouviram, a minha oração a Deus é que sejam mais uma vez edificados pela sua palavra, e aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir, que também sejam edificados pela palavra do Senhor Deus. Atos capítulo 9. A partir do versículo 36. Assim diz o Senhor Deus. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu, naqueles dias, que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Amém. Oremos uma vez mais. Santíssimo Deus, eis aqui a Tua palavra, a qual nós já temos ouvido desde o início deste culto. O Senhor, misericordiosamente, tem falado conosco. E agora, ó Deus, nós suplicamos mais uma vez, como já foi clamado aqui pelo Teu servo, pelo Teu ministro, para que o Senhor fale aos nossos corações, de uma maneira especial, onde nós sejamos edificados, exortados e consolados pela Tua palavra, que somente a voz do Teu Santo Espírito possa ser ouvida, que o homem desapareça completamente e a glória seja tributada somente a Ti. Assim nós oramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Mais de 1 ano de pandemia, e de lá para cá nós constatamos algumas das mazelas que nós já conhecemos há um bom tempo. Na verdade, se você observar, em toda esfera, em todas as esferas, você encontra algum tipo de problema, algum tipo de mazela presente, já conhecida por nós, antes mesmo da pandemia surgir. E a pandemia escancarou isso mais uma vez diante de nossos olhos. Se não vejamos, por exemplo, a própria política de nosso país. Nós temos, por um lado, um governo federal onde não agiu, pelo menos não corretamente, de forma prudente e agindo com o ideal, como seria o ideal diante de uma grave crise em que nós enfrentamos. Por outro lado, você tem não apenas o governo federal, mas
todos os governadores e outros líderes da nação que também falharam diante dessa pandemia. Mas não apenas falhas quanto à administração do problema, mas até mesmo nós temos indícios e até, podemos assim dizer, provas de corrupção dentro desse período. Essa CPI, então, que nós temos visto nas últimas semanas, tem sido uma demonstração disso, onde nós temos o presidente de uma CPI e o relator da mesma, que são corruptos da nação e estão lá como inquiridores de outros. Olhe a mazela de nosso país. Homens corruptos se portando como se fossem verdadeiros inquiridores da justiça para descobrir falcatruas ou supostas falcatruas do governo federal, quando estes mesmos não têm nenhum exemplo para nos dar. Lamentavelmente, essa é a situação da nossa nação, mas que nós já conhecíamos antes da pandemia. Essa mazela já é conhecida por nós, a desonestidade no meio da política. E na religião, então? Quantos não se aproveitaram nesses dias, quantos líderes não se aproveitaram nesses dias do momento para utilizarem de seus falsos ensinos acerca de promessas com relação a falsas curas, prometendo que iriam resolver o problema das pessoas através de vendas de alguns instrumentos, de alguns materiais que supostamente trariam a cura do vírus. Mas nós também sabemos que esse problema é antigo. Falsos líderes, falsos profetas que vivem em nosso país, que já pregam um falso evangelho há muito tempo. A pandemia só trouxe isso mais uma vez para nós. Mas a gente poderia citar outros problemas além desses, mas eu quero parar no terceiro e principal mazela que nós nos deparamos por consequência do pecado, porque tudo isso é consequência do pecado. Nós nos deparamos diante da pandemia. A pandemia, meus irmãos, ela nos colocou de frente, mais uma vez, com a realidade da morte. Sim, nós sabemos que o homem, desde o Éden, desde a sua queda, a consequência principal do pecado foi a morte entrar no mundo. E nós sabemos disso pela revelação bíblica e pela nossa própria experiência. Nós sabemos, nós conhecemos pessoas, sejam parentes, conhecidos nossos, que já experimentaram a morte. Mas quando a gente passa por uma situação como essa, de uma grave crise, onde inúmeras pessoas morrem em pouco tempo, essa realidade da morte fica mais presente. Não tem sido essa a sua experiência? Você não tem sentido uma espécie de cheiro de morte no ar? Como se ela estivesse próxima a você? Ainda mais aqueles que estão aqui presentes essa manhã, que de alguma forma experimentaram isso de maneira mais próxima, quer seja tendo o Covid-19, ou até mesmo enfrentando uma doença grave, seja ela qual for. Você sabe que quando você se depara com uma crise como essa, a realidade da morte ela fica mais presente, ela fica mais próxima de você. E assim como nós temos vivenciado isso, experimentado essa realidade mais presente da morte, o texto dessa manhã, de Atos capítulo 9, do versículo 36 ao 43, ele nos traz essa realidade para mais próximo de nós também. Sim, meus irmãos, nós veremos aqui em Atos 9, do 36 ao 43, que a morte ela é algo que acontece a todos. A todos. Mas, em contrapartida, a ressurreição, ela traz conforto aos crentes. Sim, a morte é uma realidade para todos, mas a ressurreição, ela traz conforto aos crentes. Volte seus olhos ao texto, versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Antes de a gente começar a ver com calma, versículo por versículo, eu quero que você volte para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Lá em Atos capítulo 1, versículo de número 8, nós temos aquilo que é considerado como a estrutura
de todo o livro de Atos. Se você não se atentou ainda para isso, a partir de hoje, observe, quando você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, perceba que o versículo 8 é o versículo que é a espinha dorsal do livro. Versículo 8. As falas de Jesus, antes de ser assunto aos céus, falando aos seus discípulos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando você continua a leitura de Atos, você vai perceber que aquilo que Jesus disse aos seus discípulos acontece cabalmente. É justamente isso que acontece. O evangelho ele é divulgado, ele é proclamado em Jerusalém, e os apóstolos começam a fazer isso após a descida do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2. Eles esperam por esse momento em que o Espírito Santo desce sobre eles, os capacita para a pregação do evangelho, e depois disso, ou melhor dizendo, já em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro prega o seu primeiro sermão, no dia de Pentecostes. E a partir daí, o evangelho vai se espalhando por toda Jerusalém. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, até chegar no capítulo 7, onde nós temos o primeiro martírio no período da Nova Aliança, quando Estevão, ali, depois de proclamar também a palavra de Deus diante da liderança de Israel, ele é morto, apedrejado diante de todos. E aí, quando isso acontece, rompe uma perseguição em cima da igreja, a ponto de que eles precisavam se dispersar, ficando somente os discípulos principais dos apóstolos em Jerusalém, e os demais indo aos outros lugares, mais precisamente a Judéia, a Samaria. A partir do capítulo 8 nós temos isso, o evangelho saindo de Jerusalém e se espalhando ao seu redor. No capítulo 9, no início do capítulo 9, nós temos a conversão do apóstolo Paulo, ainda não apóstolo, mas aquele homem que era um perseguidor da igreja de Cristo, agora passa a servir a causa de Cristo. Quando você chega no final do capítulo 9, aqui, mais precisamente, a partir do versículo 32, nós não lemos o versículo 32, nós vemos que o apóstolo Pedro, ele está andando por essa região, a região da Samaria, a região ali da Judéia. E aqui, o que Pedro está fazendo, meus irmãos, não é proclamando o evangelho ainda a primeira vez àquele povo. Por quê? Porque no capítulo 8, como eu mencionei, o evangelista Filipe já havia pregado o evangelho naquela região. O que Pedro está fazendo aqui, a partir do versículo 32, é visitar aqueles crentes, aqueles santos que já haviam sido convertidos ao evangelho. Ou seja, você tem aqui um trabalho pastoral do apóstolo Pedro. A função pastoral não apenas tem a ver com a pregação pública das Escrituras Sagradas, sim, é o primeiro, principal dever do pastor, mas também também faz parte o acompanhamento pastoral de cada membro da igreja. É isso que Pedro está fazendo. Veja isso no versículo 32. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Já haviam crentes lá, já havia uma igreja constituída lá, nessa cidade vizinha a Jope. Naquela região, eles já tinham abraçado o evangelho pela pregação de Filipe. E é bom nós salientarmos isso daqui, porque há aqueles que dão demasiada ênfase no trabalho pastoral quanto à sua pregação. De fato, deve-se receber uma ênfase. De fato, a pregação é o principal trabalho de todo pastor. Se um pastor não prega, é como um barbeiro que não corta o cabelo, que não cumpre o seu dever. De fato, o pastor tem que pregar a palavra publicamente. Todavia, meus irmãos, não é esse o único trabalho de um pastor. Pedro aqui nos dá o exemplo de que um pastor, ele não apenas prega publicamente, mas ele acompanha individualmente as suas ovelhas, cuidando de cada uma delas. E aí no versículo 32 em diante, além desse trabalho pastoral aqui de Pedro, nós também percebemos que há uma correlação entre a perícope passada, do 32 ao 35, com essa perícope do versículo 36 ao 43. Porque o texto anterior, do versículo 32 ao 35, relata também
a realização de um milagre. Veja, versículo 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Pedro, antes de ir a Jope, ele tinha sido usado por Deus como instrumento para a realização desse milagre. Eu quero que você guarde isso daqui. Nós voltaremos isso aqui mais à frente ainda na exposição do texto, acerca desse relato aqui, para você perceber as semelhanças e diferenças entre esses dois textos. Mas no versículo 36, nós temos o relato agora de uma mulher. Lucas aqui, escrevendo esse texto, nos fala de uma mulher chamada Tabita, nome aramaico dela, que traduzido no grego é Dorcas. Esta mulher é considerada por Lucas aqui uma discípula. E esse é o primeiro aspecto, a primeira característica que eu quero que você perceba com relação a Dorcas. Esta mulher que tem muito a nos ensinar. Ela era uma discípula. E o primeiro significado aqui dessa palavra tem direta relação com o fato dela ser alguém que seguia a Cristo, é verdade, mas não apenas no sentido de servir, de ser uma serva de Cristo, mas de forma a ouvir a sua palavra, a ser uma estudiosa das Escrituras. Ela era alguém que ouvia as palavras do seu mestre, que se dedicava a aprender acerca da sua palavra. Ela era uma discípula. A primeira coisa que Dorcas nos ensina aqui, como crentes, e aqui eu quero enfatizar principalmente as mulheres. É claro que a palavra do Senhor Deus aqui tem aplicações para todos nós, de forma indistinta, mas principalmente para as mulheres da igreja. Dorcas era uma mulher que era diligente nos estudos das Escrituras, uma discípula de Cristo. Diferentemente do que muitos dizem, de que o estudo não é algo para as mulheres, que mulheres não devem se aprofundar em teologia, que mulheres não devem dar tanta importância ao conhecimento teológico, a palavra de Deus nos ensina justamente o contrário. O exemplo de Dorcas nos aponta isso. As mulheres têm sim a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Não jogue a responsabilidade apenas para o seu marido. De fato, ele é o homem da casa, ele é o cabeça, ele deve guiar, ele deve instruir a todos vocês, a esposa e aos filhos, mas você também tem responsabilidade em conhecer mais o seu Senhor. Há mulheres que dependem tanto de seus maridos a ponto de não terem o mínimo de interesse de lerem a palavra de Deus, de procurarem ler bons livros, de se aprofundarem no conhecimento bíblico. É sua obrigação, mulher. Mas Alex, eu não vou ser pastor. Isso nem existe, Alex. De fato não existe. Pelo menos não existe biblicamente. Contudo, você como cristã, como discípula de Cristo, você tem que conhecer ao seu Senhor. Você precisa conhecer ao seu Senhor. Ter um bom conhecimento da sua palavra. Ser mulher não é desculpa para você não estudar. De forma nenhuma, pelo contrário. Quantas mulheres, tanto na palavra de Deus, quanto na história da igreja, nos dão testemunho de um grande conhecimento da palavra do Senhor. Muitas, que serviram ao reino de Deus, que foram verdadeiras mestras de seus filhos, contribuindo assim grandemente para a expansão do reino. Olha Timóteo, ele foi ensinado por quem primeiramente? Pela sua mãe e pela sua avó. 2 mulheres piedosas, 2 mulheres que conheciam a palavra para poder transmitir ao seu filho, ao seu neto. Então, como é que você quer ensinar aos seus filhos, mulher? Como é que você quer ensinar aos seus netos, avó, se você não conhece nem para si mesma? Aprenda com Dorcas. Mas Dorcas não era apenas uma discípula
no que toca à questão do seu conhecimento, de buscar conhecer mais o seu Senhor. Perceba aqui duas características de Dorcas a mais. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. E aqui é bom a gente também explicar que boas obras, diferentemente do que é ensinado em muitos lugares, isso tem muito a ver especialmente com o ensino papista, com relação às boas obras não se refere apenas a dar esmolas, a ajudar alguém necessitado. Lucas aqui faz distinção, falando que ela era cheia, ela era notável pelas boas obras e pelas esmolas, sendo que a palavra aqui no original de esmolas tem relação com compaixão, com misericórdia. Ela era uma mulher misericordiosa, ela era uma mulher que exercia compaixão. E como é que se via isso? Ajudando o necessitado. Ela ajudava o necessitado. Era uma mulher misericordiosa. Não apenas de sentimento, não apenas de sentir, mas de demonstrar pelas suas atitudes. E boas obras aqui, perceba que as boas obras, mais uma vez, é ensinando a palavra do Senhor Deus, não como um meio para alcançar a salvação. Dorcas aqui dá testemunho da sua salvação. Ela era crente no Senhor Jesus Cristo, já havia sido convertida, por isso fazia boas obras. As boas obras, as esmolas, não era para alcançar algo ainda da parte de Deus, a salvação eterna, mas era uma demonstração, uma consequência da salvação já ocorrida na sua vida. E aí, se por um lado nós temos que rejeitar completamente a salvação pelas obras, quer seja pelas obras puramente ou por fé e obras, temos que rejeitar isso como crentes reformados. Por outro lado, nós também não podemos cair no erro de negligenciar as boas obras. Note que isso é muito comum em nosso meio. Nós, por um lado, como reformados afirmamos, salvação pela fé somente. Não podemos ensinar, não podemos crer que existe algum mérito em mim mesmo para que eu possa alcançar o favor de Deus. Se você professa essa ortodoxia, que bom, graças a Deus por isso. Mas eu pergunto a você, da mesma forma como você crê na salvação pela fé somente, na justificação pela fé somente, você também demonstra essa justificação pelas suas boas obras? Ou você tem sido negligente, falando aí, esbravejando o sola fide, mas não demonstrando as evidências dessa salvação nas suas boas obras? E o que são boas obras? Se você estiver aí com sua confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, no capítulo 16 da confissão de fé, escute o que é que os nossos símbolos de fé, o que é que a nossa doutrina bíblica, ela ensina acerca das boas obras. Capítulo 16, a partir do primeiro parágrafo, que é o capítulo das boas obras. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Então, o que nós cremos quanto a isso? Boas obras não é o que você acha que são boas obras. Por exemplo, há pessoas que dizem assim, mas Alex, eu conheço tanta gente ímpia que é tão solícito em ajudar o pobre, em ajudar o necessitado, ele abre a carteira, ele realmente ajuda aqueles que precisam. Ele não está fazendo uma boa obra? Em certo sentido, sim, é algo bom que o necessitado seja ajudado. Mas, estritamente falando, no sentido bíblico mesmo, no seu significado mais profundo, é claro que não são boas obras, porque até as melhores obras são trapos de imundícia, quando não são feitas para a glória de Deus, quando não são feitas em Cristo. Então, quando um ímpio faz essa suposta boa obra, não é, em última instância, uma boa obra, porque isso não é feito para a glória do Senhor Deus, isso não é feito para que haja a glória de Cristo naquela realização. Boas obras é aquilo que Deus diz na sua palavra. Parágrafo 2. Estas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, reforçam a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca dos adversários e glorificam a Deus,
de quem são feitura, criados em Jesus Cristo, para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto em santidade, tenham no final a vida eterna. Se você é salvo, se você já experimentou o Evangelho, você vai manifestar as boas obras. É inevitável, inevitável. Não há quem seja convertido e não pratique boas obras, e não cuide do necessitado, que não ande de acordo com a palavra de Deus, pelo menos, claro, a gente sabe que como pecador ainda, mas que demonstre santidade em sua vida, busque pela santidade em sua vida. Mas boas obras aqui, voltando ao texto de Atos capítulo 9, eu quero demonstrar alguns aspectos dessas boas obras, para você não ficar apenas com a ideia, até porque tem essa distinção que eu falei, de ajudar o necessitado, de fazer bem ao próximo. Antes mesmo disso, se refere basicamente a obedecer os mandamentos de Deus. E Dorcas, como uma boa serva do Senhor Jesus Cristo, uma boa discípula, ela evidenciava isso, aquilo que é ensinado lá pelo apóstolo Paulo, em Tito capítulo 2, abra sua Bíblia em Tito capítulo 2. Veja aqui o que Paulo ensinou posteriormente, o que Paulo está ensinando aqui a Tito, falando nessa epístola a Tito, ele não está, é um texto que é posterior ao relato de Dorcas, mas Dorcas já esboçava isso na sua vida, até porque é um ensino que já vem do Antigo Testamento, acerca da piedade das mulheres. Tito 2, a partir do versículo 3. Escute bem, isso está na sua Bíblia, está na palavra de Deus. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Paulo fala claramente a Tito que as mulheres idosas deveriam ser um exemplo, um modelo na igreja local para as mais jovens. E ele dá alguns exemplos aqui. Dentre eles, serem boas esposas, boas mães, boas donas de casa. A Bíblia não proíbe de maneira nenhuma que a mulher tenha alguma outra função, algum outro trabalho, como se isso em si mesmo fosse pecaminoso. Ela exercesse algum outro trabalho além do seu trabalho doméstico. Isso não é proibido pela palavra de Deus. Contudo, o principal trabalho de uma mulher é ser dona de casa. Se a mulher ela é a melhor profissional que existe, no mercado ninguém consegue concorrer com ela ultrapassa até os homens. Ela é formada, ela é graduada, ela tem mestrado, ela tem doutorado, mas ela não é boa dona de casa, é inútil a sua formação diante de Deus. Pois o trabalho mais básico, o trabalho principal dela como mulher, ela não cumpre fielmente. Então, se por um lado nós não rejeitamos, a Bíblia não proíbe a mulher ter outras funções, ter outros trabalhos, por outro lado, o principal, o mais básico é ser dona de casa. E o seu trabalho, se ela tiver um trabalho a mais, um segundo trabalho, alguma outra coisa, não pode prejudicar o primário, o mais básico. Se prejudicar, o que é que deve ser retirado? É óbvio, não se retira o mais básico, não se retira aquilo que é ordenado primeiramente à mulher, se retira aquilo que prejudica este trabalho. Sim, o texto de Tito, e esse outro também, vamos lá, Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, para ficar completo o ensino acerca da piedade feminina, observando Dorcas como nosso exemplo aqui, e as doutrinas ensinadas pelo apóstolo Paulo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras,
como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Olha aqui uma demonstração de boas obras a mais. Mulheres que são crentes piedosas, elas vestem roupas de modéstia, com modéstia. É uma consequência. Alex, mas eu conheço mulheres crentes que não usam roupas com modéstia. Pois bem, a Bíblia diz que não são mulheres piedosas. Porque uma demonstração de ser piedosa é usar trajes com modéstias. Sem sombra de dúvida, o texto de Paulo a Timóteo e a Tito é um golpe violento no chamado feminismo, onde a palavra de Deus coloca a mulher no seu lugar. E não é um lugar de falta de desonra. Não é um lugar de como se tivesse aqui uma visão misógina da mulher, que a mulher fosse um ser inferior, que não presta, nada disso. A Bíblia exalta grandemente a mulher, como a gente viu aqui Dorcas, a gente está vendo Dorcas aqui. Mas é no seu lugar, conforme Deus colocou. Não é ultrapassando os limites, não é usurpando um lugar que não é seu, mas servindo ao Senhor Deus, naquilo que Ele mesmo a designou para fazer. E eu pergunto a vocês, mulheres, nessa manhã, começando pelas mais velhas, eu falo isso com todo temor a Deus e respeito às irmãs mais velhas, como mães que assim a palavra de Deus me orienta a vê-las. Vós, mulheres, têm sido exemplos para as mais jovens nessa igreja aqui. As que são mais velhas têm aconselhado as mais jovens a serem boas donas de casa, começando por suas filhas, suas netas e as demais crentes dessa igreja. Ou você, como mulher mais velha, que deveria ser a que dá exemplo, tem sido a primeira a corromper aquilo que deveria ser boas obras. Como tem sido o seu testemunho diante da igreja, diante das mulheres que você deveria influenciar positivamente? E as mulheres mais jovens, como é que vocês têm visto, ou melhor, ouvido as mulheres mais velhas, se é que têm ouvido? Porque a tendência de nossos dias é de que os jovens não escutem os mais velhos. Achem que porque têm um maior conhecimento tecnológico, ou seja lá o que é que eles pensam, os mais velhos não têm nada a acrescentar às suas vidas, são ultrapassados, conhecimento arcaico, eu não tenho nada que aprender com esse idoso, com essa idosa. A Bíblia ordena você, mulher mais jovem, a aprender com as mais velhas. E comece aprendendo hoje, nessa manhã, com Dorcas. Aprenda com ela a ser uma mulher de boas obras. E o que são boas obras? A gente viu aqui algumas delas. Boa esposa, boa mãe, boa dona de casa, uma mulher que se veste com modéstia, e acima de tudo, que teme a Deus, que teme ao Senhor Deus. A Bíblia é clara quanto ao seu papel. Você não tem desculpas quanto a isso. E os homens? Vocês têm ajudado as suas mulheres a serem tudo isso daqui? Instruindo-as diariamente no culto doméstico? Exercendo paciência e amor para com elas? Porque muitas vezes nós, como homens, ou somos negligentes, não ensinando como deveríamos, ou ensinamos de forma bruta, de forma a não ser amorosa. Você também é chamado por Deus para ser um homem temente ao Senhor e que guia a sua mulher a ser como Dorcas. Aqui Dorcas, você não vê nela uma mulher que está buscando ser pastora da igreja. Não tem isso daqui. Dorcas não está competindo com Pedro. Pedro é o pastor. Pedro é quem está visitando as casas e cuidando das ovelhas. Dorcas não está aqui querendo exercer um ministério em Jope. Eu tenho um ministério aqui em Jope. Espera aí, Pedro, tem que falar comigo primeiro. Eu sou a pastora aqui da localidade. A profetisa mora aqui. Não percebe, Pedro, que eu tenho aqui até mesmo as minhas discípulas, outras viúvas que me enaltecem? Não, você não tem aqui Dorcas como uma pastora. Ela não está concorrendo com o ministério. Nem mesmo Dorcas é uma pregadora leiga.
que se dispõe a pregar o evangelho publicamente, como se fosse chamada para ser esse arauto. Você não tem aqui. Até porque não apenas aqui, pelo exemplo de Dorcas, mas também em outros textos, como 1 Timóteo capítulo 2, a sequência do texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 14, e em inúmeros outros textos, a mulher é proibida de pregar a palavra publicamente. A ordem do Senhor Deus, por meio do apóstolo Paulo, é fique calada no culto solene. Nem mesmo você tem aqui uma presbítera. Não é alguém que faz parte do governo da igreja. Ela não foi eleita para ser uma anciã, como lamentavelmente nós sabemos de igrejas presbiterianas, ou que usurpam o termo, o título da denominação presbiteriana, lá nos Estados Unidos, em outros lugares, na Europa também, que ordenam mulheres ao presbiterato, e são as anciãs da igreja. Não, Dorcas não é uma anciã da igreja, nesse sentido, de exercer um governo na igreja. Nem é uma diaconisa. Nem é uma diaconisa. É claro que todos nós, num certo sentido, no sentido mais amplo, nós somos diáconos. Nós somos servos do Senhor para servir na sua obra. Mas no sentido do ofício, de exercer a autoridade do diácono, Deus chamou também homens, alguns homens, para serem oficiais. Então Dorcas também não é uma diaconisa. Como alguns homens em nossos dias têm defendido, um exemplo disso é Tim Keller, um pastor famoso e muito bem quisto, especialmente pelos neopresbiterianos dos nossos dias, que lá na sua denominação americana, a PCA, junto com a sua mulher e outras mulheres, entram com documentos tentando a ordenação feminina para a diaconisa. Não, Dorcas não era uma diaconisa. Não era. Dorcas também não está aqui promovendo uma reunião para ser presidenta de uma organização, de uma associação, de um tipo de sociedade. Não é. Não é primeira secretária, não é vice-presidente, não é. Ela é uma crente piedosa, temente ao Senhor Deus, que dá bom testemunho. É isso que ela é. E assim nós devemos aprender com ela, todos nós, especialmente as mulheres. Dorcas é uma verdadeira testemunha contra o feminismo de nossos dias. Feminismo, inclusive, e aí é um termo contraditório, feminismo evangélico. Porque em nossas igrejas, de forma geral eu digo isso, até mesmo em nossa denominação, há quem defenda um maior destaque, uma maior posição para a mulher. Não de honra, mas justamente de desonra. Porque colocar a mulher num lugar onde Deus não a chamou para exercer, ela está desonrando a Deus. E desonrando a sua casa, desonrando a si própria. Essa mulher não está nos holofotes, meus irmãos. Ela trabalha nos bastidores. Mas é altamente usada por Deus. E altamente uma bênção muito grande para a obra do Senhor Deus. Vocês, como mulheres, assim devem aprender com Dorcas. Sabendo que o holofote, não é porque você não está à frente, você não está sendo vista, que o seu trabalho, ele é vão no Senhor. Pelo contrário, ele não é vão no Senhor. Se você cumpre diligentemente aquilo que Deus te ordenou a fazer. Versículo 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Aquela mulher piedosa, cheia de boas obras e esmolas, ela experimentou a mazela da morte, essa consequência, a pior das consequências do pecado. Ela morreu. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, principalmente nesse texto, de que alguém ser piedoso, alguém ser temente a Deus, alguém ser de fato convertido, isso não significa que não enfrentará sofrimento em sua vida. E que não vai experimentar até mesmo dores terríveis, até mesmo a própria morte. Dorcas, mesmo sendo crente, teve que passar por esse problema, a doença e a morte. Por isso que é um absurdo nós ouvirmos de crentes de nossos dias falarem de maneira precipitada, equivocada mesmo, acerca de situações em que eles passam, ou um familiar seu, mas a minha mãe era tão piedosa, ela servia tanto ao Senhor, como é que ela pode ter adoecido e morrido? A minha avó, ou a minha esposa, e aí claro, os homens também, falando
as pessoas falando acerca de homens também, ou o meu filho, como é que ele pode ter experimentado isso? Mas quem foi que disse que a Bíblia fala que pessoas crentes não provam sofrimento e até mesmo a morte? Meus irmãos, nós vivemos um mundo caído, ainda não houve a restauração de todas as coisas, apenas a volta do Senhor Jesus Cristo isso vai acontecer. Logo, você não pode se espantar com a realidade do sofrimento, até mesmo da morte na vida de pessoas piedosas. Isso acontece. Isso não quer dizer que você não vai lamentar pela morte, ou vai ficar se alegrando porque isso aconteceu. É claro que não. Mas você ficar surpreso a ponto até mesmo de murmurar contra Deus. Olha Dorcas, ela morreu, ela adoeceu e morreu. Versículo 38. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com elas. E aqui você tem o que eu queria falar, que eu disse que nós veríamos, né, com relação com o texto anterior. O que acontece? Eles sabem, os crentes daquela cidade, de Jope, sabem que Pedro estava na cidade vizinha, de Lida, e mandam chamar Pedro, para que ele viesse. Com qual intuito? Eles sabiam que o apóstolo Pedro era alguém comissionado por Deus para pregar o evangelho, e uma das características do apostolado era exercer o seu ofício através de sinais, prodígios e maravilhas. E eles sabiam o que tinha acontecido. Na cidade vizinha, Pedro tinha sido usado por Deus para curar o paralítico de 8 anos. 8 anos já paralítico, Enéas. E aqui agora, eles chamam Pedro para que ele venha a ser usado por Deus para algo ainda maior, que seria a ressurreição de Dorcas. Eis um texto de muitos da palavra de Deus, que também servem como um golpe contra aqueles que defendem a continuidade dos dons revelacionais em nossos dias. Quando dizem assim, a igreja da nova aliança, ela recebeu todos os dons do Espírito Santo, e enquanto Jesus não voltar, todos os dons estarão presentes até a consumação dos séculos, até a volta de Cristo. Mas perceba aqui, o texto diz que eles tiveram que ir até Pedro, ou mandar chamar Pedro, para que ele viesse e realizasse a ressurreição, ou fosse usado por Deus para a ressurreição acontecer. Qual é o entendimento? Aqueles irmãos sabiam que apenas os apóstolos, e também os evangelistas, auxiliares dos apóstolos, foram chamados por Deus para realizarem esses sinais, esses prodígios. Se fosse algo dado a todos os crentes de forma indiscriminada, eles mesmos, alguém dentre eles, realizaria o prodígio. Mas por que eles mandam chamar Pedro? Por que Pedro tinha que ir lá? Porque era o apóstolo que fazia, que foi chamado por Deus para realizar o prodígio. Não era qualquer um. Não era, meus irmãos, mas um apóstolo. Além disso, você percebe aqui uma outra correlação também com o texto anterior, que é a linguagem que o apóstolo Pedro utiliza para realizar aquele prodígio. No versículo 34, ele fala para Enéas, o paralítico: Jesus Cristo te cura. E aqui, no versículo 40, ele ordena Tabita a se levantar, mas perceba que ele havia orado a Deus, para que, no versículo 40 aqui, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te, mostrando a sua dependência de Cristo. Tanto no caso de Enéas, como no caso de Tabita, Pedro, mesmo sendo um apóstolo, ele expõe a sua dependência de Cristo. Isto é, mesmo sendo alguém que foi chamado por Deus para realizar aqueles sinais, ele por conta própria, independentemente, não poderia agir, mas a não ser que fosse pelo poder de Cristo.
Pois o poder da igreja, ele flui do cabeça da igreja. Cristo, cabeça da igreja, é quem realiza esses prodígios. E nesse caso aqui, através dos seus apóstolos. Uma outra correlação, e aqui não apenas entre os dois textos, mas até mesmo em textos dos evangelhos. Vai lá para Marcos capítulo 5, só para você ver isso aqui também. Em Marcos capítulo 5, acerca de que os apóstolos eles deram continuidade ao ministério de Cristo. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodo admirados. Aqui você percebe que o apóstolo Pedro, assim como o seu mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele dá continuidade a esse ministério. A palavra aqui, aramaica, tanto talitá ou no grego, tabitá, que aqui, nossa versão em português, tabita, até isso é semelhante, mostrando essa continuidade, que os apóstolos tinham esse ministério singular quando comparado a outros oficiais da igreja. Os presbíteros da igreja, que foram instituídos pelo corpo apostólico, que dariam continuidade à igreja, eles não exerceriam esses dons extraordinários, mas foi delegado aos apóstolos tais coisas. E aqui Pedro evidencia isso, por realizar um milagre semelhante ao do seu Senhor, a ressurreição de Dorcas. E você tem aqui o choro das mulheres. Perceba que no versículo 39, há mais uma demonstração de Dorcas como uma mulher piedosa. As viúvas dizem acerca dela que ela, Dorcas, era alguém que servia aos seus irmãos a ponto de costurar para eles. Ela servia ali como uma boa costureira, como alguém que tinha dons, que tinha talentos para servir as suas irmãs. E elas pranteiam a morte de Dorcas, choram demasiadamente pela morte de Dorcas. É claro que nós temos que ter cuidado quando nós passamos pela dor do luto, a ponto de nós não encararmos isso de uma maneira pecaminosa, idólatra, achando que o mundo acabou, as coisas não têm mais sentido. Isso é um extremo, mas um outro extremo é não chorar por aqueles que nós amamos, que encararam a morte. Elas fazem isso daqui, elas demonstram que Dorcas era benquista por elas. E duas perguntas aqui para você. Em primeiro lugar, se você morresse hoje, haveria alguém para chorar pela sua morte? Com sinceridade, com tristeza pela sua perda, não apenas pela sua companhia, não apenas porque gostava de estar com você, mas principalmente pelo seu serviço ao Evangelho de Cristo. Lamentar por isso, sabendo que a obra continua, sabendo que Deus levanta outras pessoas, mas lamentar pela perda de alguém que era um instrumento nas mãos de Deus. Se você morrer hoje, alguém lamentaria nesse sentido pela sua vida? E quantas mulheres, mais uma vez aqui, em primeiro lugar, as mulheres eu quero me referir. Dorcas, ela tinha dotes. Ela era, como nós utilizamos, os antigos utilizavam e a gente ainda utiliza, prendada. Quantas mulheres em nossos dias
não aprendem, quer seja porque as mães não ensinam mais, ou quer seja porque ela mesma é negligente com aprender coisas básicas como cozinhar, como costurar. Serviços que para alguns são vistos de maneira desprezível. Lá vou fazer isso? Qual é o sentido? Olha aqui, Dorcas servindo a sua comunidade, começando pela sua casa, com os seus dons, com os seus dotes. O que você tem ensinado a sua filha? A ser uma mulher piedosa? A ser uma mulher que vai cuidar da sua casa, que vai exercer talentos como esses aqui, simples, que parecem muito simples até, mas que são tão importantes. Imagine se nós não tivéssemos mais em nossos dias costureiros. As roupas que você utiliza, que você usa. Você acha que é um trabalho que não tem sentido, que não tem valor, que perdeu qualquer tipo de importância em nosso tempo? Aprendamos mais uma vez com Dorcas, assim também como os homens, a ensinar aos seus filhos a desenvolver sua vocação, a desenvolver seus talentos, para a glória do Senhor Deus. E aí, quando um dia forem levados pelo Senhor, fazerem falta de verdade. Porque há quem morre que o que deixa no ar é uma sensação de alívio para a família. E eu acredito que você não quer isso para a sua vida, nem para a vida dos seus. Outra característica aqui desse sinal que acontece nesse momento, no versículo 40, é que Pedro ele manda sair todos, saiam todos para o que ele vai ali, o que Deus vai fazer através da vida dele, naquele momento. Pedro é um contraste claro com os falsos apóstolos de nossos dias, os falsos milagreiros de toda a história da igreja, não apenas nos nossos dias, que no lugar de buscarem a glória de Deus, buscam a sua fama pessoal, a sua glória pessoal, querem fazer o seu nome. Você vê algum apóstolo, dito apóstolo de nossos dias, promovendo, fazendo milagres que não alardeia esses milagres? Pelo contrário, eles gravam seus programas, eles fazem ali o seu circo, armam o seu circo, para justamente promoverem aquilo, aquela balbúrdia toda, e com isso lucrarem financeiramente e em outros aspectos também. Agora é interessante, como a ironia nessa situação todinha. Eis um tempo onde nós poderemos ver a comprovação dos sinais, prodígios e maravilhas em nossos dias. O Covid está aí. Aqueles que alegam ter dons de cura, deveriam exercer seus dons agora. Agora. Na verdade, antes do Covid surgir, tem muitas outras doenças, nós sabemos disso. E onde estão os milagreiros? Onde estão os que são levantados por Deus, segundo eles, para exercerem os prodígios? Na verdade, nós sabemos agora recentemente de um desses, missionário, R.R. Soares, que está com Covid. O mesmo que propagou aí uma falsa cura durante a pandemia. E assim vai. São mentirosos. Não é que Deus não cure em nossos dias, atendendo a oração de seus servos. Deus pode fazer isso, porque Deus não mudou quanto à questão do seu poder, Ele continua sendo onipotente, Ele pode sim curar, atendendo a oração de seus servos, mas afirmar que alguém é levantado por Deus, depois do período apostólico, para exercer o dom de cura, de milagres, isso aí contra a palavra de Deus. Contra a palavra de Deus. Os apóstolos tinham isso como distintivo de seu ministério. Se você defende isso em nossos dias, você tem que defender também, por questão de ser consistente com o seu argumento, o apostolado em nossos dias. E eu espero que você não seja tão consistente assim, a chegar a esse ponto, como alguns fazem. Ela é ressuscitada, e aqui, meus irmãos, nós temos uma das coisas mais gloriosas desse texto, ou melhor, o principal vislumbre aqui da graça de Deus e ao mesmo tempo da sua glória. Veja, versículo 40. Tabita, levanta-te. Tabita, levanta-te. O termo aqui, a palavra utilizada no original, no grego,
Vá lá para Lucas capítulo 24. É a mesma de Lucas capítulo 24. Veja aí. Lucas capítulo 24, versículo 7. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. A palavra ressuscitar aqui no original tem a mesma raiz aqui da palavra utilizada lá por Lucas em Atos capítulo 9. E aí no capítulo 24, veja no versículo de número 46, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Lucas usa, no capítulo 24, a mesma raiz da palavra, no grego, para se referir à ressurreição de Cristo, que ele utilizou também, que ele viria a utilizar depois, escrevendo Atos, acerca de Dorcas. Por que ele faz isso? Para mostrar a correlação da ressurreição de Cristo com a ressurreição de Dorcas. E mais do que isso, veja o versículo 41. Versículo 41. Ele, dando-lhe a mão, Pedro, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Agora volte para o capítulo 1 de Atos. Capítulo 1 de Atos. Capítulo 1, versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aqui, nesse caso, não é apenas a raiz, que já seria também uma demonstração da correlação, mas é a mesma palavra. A palavra que Lucas usa para falar desse apresentar que Pedro fez de Dorcas, olha aqui, as viúvas, olha aqui, ó crentes, vocês todos, ela está viva, ela ressuscitou. É a mesma palavra que Lucas utilizou para o próprio Cristo em Atos capítulo 1, dando demonstração de que ele realmente vive, que ele ressuscitou. E por que Lucas faz isso? Lucas, como você sabe, ele era um estudioso, ele era alguém altamente capacitado por Deus, que conhecia o grego profundamente, que foi conduzido pelo Espírito Santo, assim como os outros escritores do cânon. Logo, não é algo aqui avulso, algo que é sem sentido, é intencional, para mostrar que Dorcas ressuscitou pelo poder de Cristo, e que a ressurreição de Dorcas aponta para a ressurreição de Cristo, e a própria ressurreição de Cristo aponta para a ressurreição final de todos os crentes. Que maravilha! Que algo glorioso, meus irmãos! Dorcas aqui, que nos ensina grandemente pelo seu testemunho, mas agora, muito mais, nós vemos a glória no que aconteceu ali no testemunho de Dorcas, a sua ressurreição. Por mais que tenha sido algo benéfico para a sua vida, para a igreja, para trazer alegria aos corações das viúvas, dos irmãos ali do seu tempo, muito mais do que isso, tinha um propósito muito maior, que era apontar para a ressurreição de Cristo. Eis aqui o objetivo de um sinal, de um prodígio: fazer com que a palavra seja testificada. Veja isso no versículo 42. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Mas muitos creram não por causa simplesmente do milagre. O milagre, ele testificava a palavra pregada pelo apóstolo. Você não lembra lá quando acontece na parábola que o rico e Lázaro estão naquele contexto de depois da morte? E o rico pede para que ele possa voltar à sua família, e se eles vissem ali alguém que tinha morrido dando testemunho da verdade, eles ouviriam. E Abraão o responde dizendo que eles têm a lei, eles têm Moisés e têm os profetas. Se eles não ouvirem a palavra de Deus, ainda que um morto ressuscite, e eles vejam o prodígio, isso não vai fazer com que eles creiam em Deus. Por quê? Porque o sinal só testifica. Sim, tinha um papel importante, mas o que realmente converte é aquilo que nós ouvimos hoje na leitura sequenciada do Novo Testamento.
é a pregação da palavra, é a palavra de Cristo, é quando acontece a fé no coração do indivíduo. Assim há a conversão, quando a palavra é pregada e é crida pelo indivíduo. Os sinais davam testemunho dessa palavra, mas não convertiam os corações. Por isso, aqueles que defendem nossos dias, os sinais, como se fosse algo também importante, necessário para que houvesse conversões, estão indo com o testemunho da palavra. Por quê? Porque até quando os sinais estavam acontecendo no período apostólico, eles não convertiam, mas davam testemunho da palavra pregada. Se você ler Atos com todo cuidado, você vai ver que o principal personagem aqui de Atos é a palavra de Deus. Antes disso, quantas pregações são citadas aqui? A pregação de Pedro, a pregação de Estevão, a pregação de Filipe. Você vai ter depois no capítulo 10, Pedro indo pregar na casa de Cornélio, o apóstolo Paulo pregando o evangelho. O evangelho é pregado em todo o livro de Atos, porque é pela palavra que acontece a conversão. Eles creram aqui porque a palavra foi pregada, não por conta do sinal em si mesmo, mas pelo que ele apontava, para o que ele apontava. Versículo 43 e último. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Aqui nós encerramos. Quando você chega nesse versículo 43, alguns pregadores poderiam cometer o grave erro, como muitas vezes cometem, de saltear o texto, saltar o texto, acabar achando que o texto não tem nenhum tipo de ensinamento aqui tão significativo para nós. Apenas uma informação histórica, apenas um relato quanto a um dado geográfico, que Pedro estava na casa desse homem. Mas os que fazem isso negligenciam aquilo que a própria palavra do Senhor Deus diz, que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil. O versículo 43 não está aqui por acaso, como nenhum texto está por acaso. Quando Lucas diz que Pedro ficou em Jope e ficou na casa de um curtidor, você se pergunta, mas quem era esse curtidor? O que era isso? Que tipo de profissão era essa? Bem, meus irmãos, um curtidor era um homem que tratava de animais mortos. Ele cuidava de animais que haviam, de corpos, de cadáveres de animais, trabalhando ali na sua limpeza. Esse era o seu papel. E aí, se você lembrar, a lei do Senhor, a lei cerimonial de Deus, proibia que houvesse essa relação com quem fosse um curtidor, porque era alguém considerado impuro pela lei cerimonial. O que está acontecendo aqui é o Espírito Santo conduzindo o apóstolo Pedro para ir à casa de alguém que outrora era considerado na antiga aliança impuro, mas que agora, na nova aliança, seria trazido ao povo de Deus, não mais tratado como impuro, mas purificado pelo sangue de Cristo. É bem verdade que no capítulo 10 nós vemos ainda o apóstolo Pedro com dificuldades de entender a questão da entrada dos gentios, por exemplo, na nova aliança, até o ponto que ele tem a visão e depois vai à casa de Cornélio. Mas já aqui o Senhor está conduzindo ele nesse processo, para que ele não venha a considerar impuro aquilo que o próprio Deus purificou. E aí nós terminamos com o seguinte: sabe qual é o significado de Dorcas? Gazela. Gazela. Esta mulher, a gazela de Deus, que havia experimentado a morte e ressuscitado pelo poder de Deus, ela testemunhou através do seu testemunho, através da sua ressurreição, a obra de Cristo, a sua morte e ressurreição, e ao mesmo tempo o que Deus fez, levando Pedro até o curtidor ali, mostra essa correlação de que ninguém mais seria considerado como impuro dentro do povo de Deus, se estiver, claro, em Cristo Jesus. Tanto a gazela, quanto aquele que era o curtidor, aquele que tinha uma profissão que é considerada como impura, os dois provaram do Evangelho. Os dois estavam inseridos no corpo de Cristo. Aqui eu concluo, meus irmãos, dizendo o seguinte: o texto de Atos capítulo 9 não é, de maneira nenhuma, tem seu foco principal no relato de Dorcas,
mas na obra de Cristo. Hoje, nessa manhã, você vai, daqui a pouco, tomar do pão e tomar do vinho, não por conta da morte de Dorcas e da sua ressurreição, mas por conta da morte do seu Senhor e Salvador, para a qual Dorcas apontava, para quem ela vivia. Que você possa tomar do pão e do cálice, entendendo isso, que Cristo morreu em seu lugar, pagou a sua dívida, perdoou os seus pecados e ressuscitou. E porque, não Dorcas, mas porque ela voltou a morrer e não era a nossa salvadora, mas porque Cristo ressuscitou, você hoje pode provar desse pão, provar desse cálice e olhar para o futuro, crendo que um dia você também ressuscitará com Ele. E você ouvirá, sabe o quê? O seu nome. Viu o que foi que Jesus fez? Ele falou diretamente com a menina, Pedro chamou Dorcas pelo nome, assim será naquele grande dia. Não vai ser uma chamada geral, levantem-se todos os crentes, mas ele vai chamar individualmente o seu nome, assim como Pedro chamou a Dorcas. Você, João, você, Maria, levante-se e venha ter comunhão plena comigo para todo sempre. Que o Senhor Deus nos conduza até esse momento, com toda a sua graça, e nos ajudando a enfrentarmos as mazelas da vida, dentre elas a morte, mas crendo na ressurreição de Cristo, que nos livra da morte. Amém. Oremos. Ó Deus, nós te rendemos graças pela Tua palavra, graças pelo Senhor Deus ter falado conosco misericordiosamente, que o Senhor aplique em nossas vidas, nós possamos viver de acordo com aquilo que aprendemos. Nos perdoa, ó Deus, quando nós damos mau testemunho de Ti e não vivemos como Dorcas viveu. Que nós sejamos piedosos, tementes ao Teu nome e principalmente confiemos na obra de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.